Meus amados, nós vamos aqui estudar a lição de número 11 do quarto trimestre de 2025. Então nós vamos colocar aqui para você acompanhar, tá? E nós vamos então para o título da lição, que é o espírito humano e as disciplinas cristãs. Tá? Então nós vamos aprender. Vamos aqui para a leitura bíblica em classe, que está em 1 Timóteo 4, do 6 a 8, depois do versículo 13 a 16. Leitura bíblica. 1 Timóteo 4, 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Bom, agora nós vamos para o versículo 13, tá? Versículo 13 diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então nós vamos para a continuação aqui do assunto, né, da revista da CPAD, tá? Diz assim: nesta lição estudaremos sobre a importância das disciplinas cristãs. Partiremos do conceito de piedade, muito trabalho, muito trabalhado por Paulo nas epístolas pastorais. Veremos que as disciplinas cristãs fazem parte de uma vida piedosa, como o corpo precisa ser alimentado e exercitado todos os dias. O espírito precisa de disciplinas diárias para seu fortalecimento, e as principais são a oração, o jejum e a meditação da palavra de Deus. Olha só, meus amados, aqui na introdução nós já podemos ver que é necessário nós termos essas disciplinas, com relação à oração, o jejum e a meditação da palavra de Deus. A oração é uma comunicação com o nosso Deus, O jejum é um sacrifício, você mortifica a natureza carnal muito mais ainda. Eu sei que no momento da oração a gente vai sacrificando, mas quando você jejua, você sacrifica a natureza carnal, Então, e a meditação da palavra de Deus é primordial. Cada um de nós devemos ter a meditação da palavra de Deus, e isso todos os dias, tá? Então, a palavra-chave: disciplinas. Disciplina. Olha, o atleta, ele tem disciplina, O atleta, os jogadores, Os esportistas, todos eles têm disciplina. Os estudantes. Então, nós estamos tratando aqui desse tema muito importante, sobre a disciplina espiritual. Então, disciplina é o conjunto de regras, comportamentos e hábitos que uma pessoa adota para manter a ordem, cumprir responsabilidades e alcançar objetivos. Em outras palavras,
é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não se tem vontade. Na Bíblia encontramos disciplinas cristãs, que são práticas espirituais e atitudes que ajudam o crente a crescer em comunhão com Deus e a viver uma vida segundo a vontade dele. Essas disciplinas fortalecem o espírito, moldam o caráter e produzem frutos de santidade, né? Então é necessário nós sacrificarmos, né? Mesmo sem ter vontade. É igual a pessoa que bebe água, né? Mesmo sem ter sede, é necessário beber água para o corpo, porque senão os rins, que é o filtro, né, do organismo, ele pode ser danificado por falta de água, não é? Então o primeiro ponto aqui é a piedade e as disciplinas cristãs. Estou lendo aqui, é claro que eu vou explicando algumas partes, né? Tá? Então vamos lá para o primeiro tópico, não é isso? Olha só, primeiro, exercício corporal e piedade. Escrevendo a Timóteo, Paulo apresenta um paralelo entre o exercício corporal e a piedade. Ele faz um paralelo, né? Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir, tá certo? Eu sei que o exercício físico ele é bom para a saúde, mas quando se trata aqui de prioridade, então a prioridade é justamente essa questão espiritual, né? Por isso a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então Paulo não está desconsiderando o valor do exercício corporal, pois seu labor físico era constante em decorrência de suas longas viagens, assim como também foi com Jesus em seu ministério terreno. No entanto, ele enfatiza a sobreexcelência da piedade, em cujo conceito estão as disciplinas cristãs e os exercícios espirituais. Enquanto os exercícios corporais têm valor apenas para esta vida, a piedade traz benefícios tanto agora quanto na eternidade. Então, o primeiro subtópico é exercício corporal e piedade. Vamos dando continuidade ao exercício corporal e às disciplinas espirituais, não é? Olha só, vamos aqui então. O valor limitado do exercício corporal. O cuidado com o corpo é importante, pois ele é templo do Espírito Santo, tá? Contudo, seus benefícios são temporais e restringem-se à vida presente. A força e a saúde física passam, mas o valor espiritual permanece. As disciplinas espirituais. Assim como o corpo precisa de treino, o espírito também precisa de exercício. Oração, leitura da palavra, jejum, adoração e comunhão fortalecem a vida espiritual. Essas práticas moldam o caráter e aproximam o cristão de Deus. Nós já vamos para o subtópico 2, piedade interna e externa. Do grego eusebia, eu, bom, e sebomai, se devoto. Então a palavra piedade tem um amplo sentido espiritual e prático. Podemos resumi-la como um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. ênfases exageradas no valor das obras produzem um entendimento limitado e incorreto dessa virtude, como visto no catolicismo medieval e entre os fariseus, que valorizam o aspecto externo, mas eram cheios de hipocrisia.
Então, a verdadeira piedade contempla disciplinas espirituais como oração, jejum, a leitura das Escrituras, sempre ligadas a uma vida de sincera devoção, buscando agradar a Deus e viver com justiça e misericórdia. Piedade externa incorreta vezes correta. Então, a piedade externa correta. A piedade correta nasce de um coração. É um coração que é transformado e se manifesta naturalmente nas ações. É o reflexo visível da fé verdadeira que leva o cristão a agir com amor, justiça e misericórdia. Essa piedade não busca reconhecimento humano, mas glorificar a Deus em tudo. A piedade externa incorreta. A piedade incorreta é aquela que se preocupa apenas com a aparência. Jesus denunciou essa atitude dos fariseus, que faziam orações longas, jejuavam em um público e buscavam os primeiros lugares nas sinagogas apenas para serem admirados. Isso aí está escrito em Mateus capítulo 6, do versículo 1 a 5, né? Então você encontrará a questão aí dos fariseus. Vamos para o subtópico 3, isso já do ponto 1. Então, a prática das disciplinas espirituais não combina com exibicionismo. Vamos ver o que é isso. Jesus advertiu seus discípulos que fosse discreto quando orassem e jejuassem. Quanto ao jejum, aconselhou ações concretas para não dar sinais de estar jejuando. Quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Por que ele fala isso? Por que ele falou isso? É porque os fariseus, eles se declaravam que estavam jejuando, eles não lavavam o seu rosto, entendeu? Não penteavam os seus cabelos, né? Para dizer que estava sacrificando. E Jesus disse, não precisa disso aí, tá? Então, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas. O que dizer dos que proclamam os seus jejuns, inclusive nas redes sociais, né? Olha só, viu? Como Jesus enfatizou, se buscarmos glória humana, nossa recompensa se resumirá a um reconhecimento efêmero, sem valor algum diante de Deus. O anúncio do jejum somente convém ser feito quando sua prática for coletiva, ainda assim, de preferência apenas entre as pessoas envolvidas com o propósito. Eu vejo muita propaganda também, onde eu estava no país trabalhando como missionário, e lá os ministérios disputam. Sinceramente, eu vejo uma disputa, não vou falar o país, mas quem já conhece, lá eles colocam os ônibus com as bandeirinhas, e aí fica chamando, vem, entra aqui, vamos para o jejum, lá no tal, assim. Aí tem 2, 3 ministérios, 4 ministérios que querem levar mais gente, entendeu? Aí entra pessoas de todo jeito. Então existe esse tipo de jejum, que é coletivo, mas é uma propaganda, né? E eles ficam quase brigando ali, viu? Entra aqui, vamos aqui, entra aqui. Interessante, né, rapaz? A gente vê de tudo, né, irmãos? Então, o exibicionismo das disciplinas. A advertência de Jesus. Em Mateus 6, 1 a 6, Jesus condena quem pratica essas disciplinas para ser visto. Os fariseus buscavam reconhecimento público e perderam o valor espiritual de suas ações. Voltando aqui. O perigo do exibicionismo espiritual, ou seja, se exibir, né? Transforma a devoção em vaidade e comunhão em espetáculo. Gera orgulho, hipocrisia e afasta o coração de Deus e troca o altar pela plateia buscando aprovação humana. Então nós já vimos o primeiro ponto, vamos para o segundo. Estou lendo, mas dando assim uma pausa em algumas explicações, né? Porque já está claro, mas precisamos acrescentar mais alguma coisa. No primeiro tópico nós vimos bem sobre as pessoas que jejuam, fazem sacrifício e gosta de se aparecer, né? Mas vamos ver aqui. 2.
O desafio das disciplinas espirituais. Quais são os desafios? Analogia do corpo. Primeiramente vamos ver essa parte. Não é fácil manter uma rotina de exercícios físicos. Quanto menos se exercita, menos se quer exercitar. E quanto mais tempo parado, pior fica. É mesmo. Você está dando uma caminhada? Não é pecado você caminhar. Não. Caminhe. Isso é bom. Eu preciso caminhar. Entendeu? Então vamos lá. E quanto mais tempo parado, pior fica. A retomada costuma ser um processo doloroso e geralmente impõe limitações, impedindo que se alcance um estado ideal de mobilidade, né? Assim acontece também na vida espiritual. Quanto menos oramos, jejuamos e lemos a Bíblia, menos queremos fazer. E a vida espiritual vai se enfraquecendo. Os movimentos vão se tornando mais lentos e curtos. Há risco de atrofia e paralisia. Então o escritor aos Hebreus adverte: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então a linguagem é metafórica. Mas às vezes a fraqueza do espírito é tão profunda que é sentida no corpo. Então a Bíblia nos recomenda reagir. Então a importância do exercício espiritual. Assim como o corpo enfraquece seu treino, o espírito enfraquece sem as disciplinas espirituais. Exercícios espirituais, oração, leitura da palavra, comunhão e obediência. Então a falta deles causa fraqueza espiritual, desânimo e vulnerabilidade ao pecado. A alma sedentária perde sensibilidade à voz de Deus. O exercício físico fortalece o corpo. O exercício da piedade fortalece o espírito. Então 1 Timóteo 4, 7 a 8 nos ensina que a piedade é proveitosa para tudo. Sem prática espiritual, a fé atrofia e o amor esfria. A disciplina espiritual mantém a vitalidade e a resistência da vida cristã. Nós vamos para o subtópico 2, já do ponto 2. Apatia, engano e pecado. Então, a diminuição da prática da oração, do jejum e da meditação das Escrituras causa a perda de discernimento e sensibilidade espiritual. As crenças profundamente bíblicas, antes consolidadas aos poucos, vão se tornando superficiais, até serem substituídas por filosofias e vãs sutilezas que normalizam o que antes era pecado. Então, cristãos e igrejas são dominados pelo secularismo e ideologias de perversão e passam a ser conduzidos por princípios e valores do presente século. Como estão as nossas disciplinas espirituais, pessoais e congregacionais? Então, consequências da falta de exercício espiritual. Fraqueza espiritual. A pessoa não resiste às tentações e cai facilmente. Falta de discernimento. Perde-se a sensibilidade, a voz e a vontade de Deus. Desânimo e apatia. Desânimo e apatia. A vida cristã se torna sem ânimo e sem propósito. Orgulho e autoconfiança. Sem oração e dependência, o ego assume o controle. Distanciamento de Deus, a comunhão é quebrada e o coração se endurece. Infertilidade espiritual, não há frutos de justiça, amor e santidade. Vazio interior, a alma sente falta da presença e da paz de Deus. Nós vamos para o subtópico 3, a teoria, a prática. Muito mais que a teoria, as disciplinas espirituais devem ser praticadas por todo cristão. Reservar um tempo no início do dia para a oração e meditação das Escrituras é fundamental.
Sempre que possível, repetir a disciplina ao longo do dia, ainda que em momentos curtos. Já de noite, concluídas as tarefas cotidianas, voltar à leitura da Bíblia e à oração. Praticar jejuns, manter uma frequência regular aos cultos, com especial dedicação às reuniões de oração e consagração. Ser aluno assíduo da escola dominical também é uma disciplina espiritual essencial que fortalece toda a família de forma complementar, e devemos edificar com hinos sacros e literatura cristã e sadia. E como praticar disciplinas espirituais? Oração. Fale com Deus todos os dias com sinceridade. Leitura bíblica. Alimente-se da palavra e medite nela. Jejum. Negue-se por um tempo para buscar mais comunhão. Comunhão. Esteja com outros cristãos para fortalecer a fé. Adoração. Louve e engrandeça a Deus em todo momento. Serviço. Pratique o amor, ajudando o próximo. Confissão. Arrependa-se e mantenha o coração limpo. Silêncio e solitude. Tire um momento de descanso espiritual na presença de Deus. Nós vamos para o tópico 3 e o último. As disciplinas e a luta espiritual. Você está vendo aí 2 homens lutando, né? Então existem lutas, viu? Vamos lá. Primeiro, as astúcias do maligno. Então, o cristão tem uma luta espiritual travada nas regiões celestiais, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não podemos nos descuidar. Desconsiderando esta realidade, o inimigo é astuto, e vive engendrando ciladas. Seu intento constante é nos atingir e produzir terríveis danos em nosso espírito, alma e corpo. De igual forma, quer atingir os que nos são queridos, principalmente nossa família. Por isso, perseverar nas disciplinas espirituais é essencial. Precisamos viver em constante comunhão com Cristo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Só Ele tem vida abundante para nos dar e pode nos guardar do inimigo. Então, existem as astúcias do inimigo, do maligno. Inimigo do cristão: o mundo, a carne e o diabo. Você está vendo aí o globo. Carne aqui está simbolizando a natureza carnal e o diabo. Tá? Então, o mundo, inimigo do corpo, atrai pelos prazeres e vaidades. Busca dominar os sentidos e afastar do propósito de Deus. Resistência, pureza, disciplina e foco no eterno. Agora a carne, inimiga da alma, gera desejos e emoções pecaminosas. Cria conflito interior entre o certo e o errado. Vence pela renovação da mente e submissão ao Espírito. Agora o diabo, o inimigo do Espírito, lança dúvidas, medo e desânimo. Quer romper a comunhão com Deus. A defesa é a oração, a fé e a armadura espiritual. Está em Efésios 6. Subtópico 12. Evitando as distrações. Você está vendo aí uma pessoa com celular. Esse tal de celular, ele é muito bom. Demais. É um computador nas nossas mãos, uma ferramenta de trabalho. Quem não sabe disso? Mas o celular, se a gente tiver cuidado, ele distrai demais, né? Com coisas que a gente poderia estar ocupando com as coisas de Deus, né? Então, sabedores do quanto as disciplinas espirituais são indispensáveis para uma vida cristã vitoriosa, devemos nos apegar a elas, agindo com prudência na administração de nosso tempo. Para isso é preciso evitar as distrações, das quais atualmente o celular é a principal. Tem se tornado uma compulsão acessar as redes sociais, ver mensagens no WhatsApp, abrir o Instagram ou o Facebook ou assistir a um vídeo no YouTube. Às vezes até mesmo nos templos em pleno culto.
é a chamada dependência digital, que cresce cada dia. Quanto menos se percebe, o celular está à mão, mesmo sem qualquer propósito útil ou necessário. Que o Senhor nos guarde de todo vício. Pior que se torna um vício, né, irmão? Ei, rapaz, é complicado, só a misericórdia de Deus. Nós temos que administrar, meus amados, não tem outra. Não tem outra. As distrações dos exercícios espirituais. Aqui vai falar, né? Celular e redes sociais, já falamos aí. Limite o tempo online e separe momentos sem tela para buscar a Deus. Deixar o celular de lado, irmãos. E não ficar preocupado com ele não, com as mensagens que estão tocando, viu? Preocupações diárias. Confie em Deus e entregue suas ansiedades em oração. Tá. As preocupações também, ela nos distrai. Falta de tempo. Coloque o espiritual como prioridade antes das demais tarefas. Que a pessoa vê e diz assim, mas eu não tenho tempo. Trabalho todo dia, toda hora. Chego tarde, não tem tempo. Cansaço e sono. Organize a rotina e busque o Senhor em horário de mais disposição. Entretenimento excessivo. Substitui a parte do lazer por leitura e meditação bíblica. Olha, é uma administração mesmo, viu? Ambiente barulhento. Crie um espaço de silêncio e paz para se concentrar em Deus. É verdade. Compromisso demais. Aprenda a dizer não para proteger seu tempo devocional. Desânimo espiritual. Mantenha a constância mesmo sem sentir vontade. A fé cresce com prática. Nós vamos para a conclusão. Olha só que tema maravilhoso. O exercício das disciplinas espirituais é fundamental para nos fortalecer e nos dar poder contra as forças das trevas. Assim como as necessidades físicas, nosso espírito precisa ser alimentado diariamente por toda a vida. Meus amados, essa foi a lição de número 11, muito importante. É uma lição maravilhosa, viu? Para quem quer estudar, aprender isso, nos traz uma advertência muito grande quanto à questão, né, da disciplina espiritual. Então tá aí, vamos finalizar aqui, que Deus abençoe e solicito